do vitimismo ao protagonismo. Eu acredito que a nossa vida é como um livro formado por diferentes capítulos. E quem não aprende a virar certas páginas, essas pessoas elas ficam presas, estagnadas em capítulos dos quais jamais deveriam, que elas já deveriam ter se livrado. Porque se a gente aprende a virar certas páginas, a gente deixa de estar estagnado. Eu não sei a sua vida, que áreas da sua vida você precisa virar a página. Eu não sei quais são as áreas da sua vida que hoje você precisa virar a página. Na verdade, já faz tempo que você precisa botar um ponto e dizer assim, final, partiu, isso aqui não pertence mais à minha vida. Sim, se a gente aprende a virar certos capítulos, nós vamos permitir Deus construir e escrever páginas na nossa vida. Tudo bem que a gente está falando de vitimismo ou protagonismo, muitas vezes nos tornamos vítimas, é verdade. Mas vítima é diferente de ser vitimista, de se vitimizar. Muitas vezes somos vítimas de uma ofensa, e não deu para fazer nada, fomos vítimas realmente. Fomos vítimas de uma perda familiar, vítimas de um lar abusivo, vítimas de uma falência, vítimas de uma crise econômica, vítimas de uma pandemia. Mas ser vítima é uma questão circunstancial. Se vitimizar é uma decisão existencial. Ser vítima é uma fatalidade. Já o vitimismo é uma mentalidade. A melhor a definição que eu vejo sobre vitimismo é que o indivíduo se sente punido pela vida de tal maneira que se enxerga como uma marionete nas garras de um mundo injusto. E aí nós vamos perceber nesse livro maravilhoso, do Gênesis ao Apocalipse, muitas pessoas que foram vítimas, mas não se permitiram ser vitimistas. Passar por se vitimizar. Por exemplo, José. José foi vítima injusta dos seus irmãos. Se você pega a história de José, é incrível. Foi injustiçado, vendido pelos próprios irmãos. Mas a história de José foi totalmente diferente. Ele foi vítima. Ele não se permitiu se vitimizar. Moisés, ele teve determinado momento da sua vida, sua mãe pega Moisés, coloca num berço, joga no rio e ele cai nas mãos, tudo bem, na filha de Faraó. E ele vai viver lá, ainda bem que Deus coloca lá a mãe dele lá. Mas ele poderia dizer, fui injustiçado, fui tirado das minhas mães, fui tirado do meu berço. Não. A história de Moisés mostra completamente. Ele foi protagonista, ele foi um personagem importante da história. Daniel, na Babilônia, arrancado do seu povo, ele foi completamente tirado da sua pátria, do seu Deus. Mudaram o nome de Daniel. Daniel, Deus é o meu Senhor. Mudaram para Belsazar, Baal é o meu Senhor. Tentaram mudar a história, mudar a identidade de Daniel, mas ele foi vítima, mas ele não se permitiu se vitimizar. Rainha Esther, quantas pessoas na história? E eu quero usar uma pessoa. Talvez não seja muito comum você ter ouvido falar da história dela, a história de Raabe. Raabe, a biografia de Raabe é pouco conhecida na Bíblia. Na verdade, a gente começa a conhecer Raabe na descrição do livro de Josué como uma prostituta. Apesar de curta essa descrição, mas quem sabe essa mulher foi marcada por uma violência, abuso, uma decisão, ela pode ter decidido ser isso. Mas a história de Raabe muda completamente quando
dois espiões israelitas batem na porta de Raabe. E aí, baseado na história de Raabe, eu quero comentar sobre 4 diferenças, e aí eu vou comparar a vida de Raabe, 4 diferenças entre o vitimista e o protagonista, e depois nós vamos falar sobre 2 coisas, como sair do vitimismo para o protagonismo. Então, o vitimista, olhando a história de Raabe, o vitimista é produto da sua história. O protagonista não, é escritor da sua história. Produto da sua história, o vitimista. Protagonista é escritor da sua história. Deixa eu ajudar você aqui com a história de Raabe. Josué capítulo 2, verso 1 diz assim: eles foram, no caso os espiões israelitas, eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Gente, quando a gente olha a história de Raabe, a gente vai perceber que quando ela olha para aquele momento, ela poderia dizer o seguinte: já pensou? Poderia ter entrado na casa de tanta gente. A minha vida é essa mesmo. Sabe de uma coisa? Eu vou aproveitar e desfrutar da minha vida e me vender para esses homens. Quem sabe ela poderia parar e dizer o seguinte: não, eu sou desse jeito mesmo. Eu sou dessa forma mesmo. Quantas vezes nós estamos vivendo essa falsa teologia de que por causa da nossa mediocridade, por causa dos nossos maus erros, a gente assume uma coisa que não é de Deus. Exemplo, tinha que ser assim. Por que isso aconteceu com a sua vida? Bom, porque tinha que ser. Por que isso aconteceu com a sua vida? Foi porque Deus quis. Sério? Tem certeza que Deus quis? Você bota o nome de Deus nisso? Não, já está escrito. Como assim? Como assim? Quantas vezes por causa de quê, gente? Mas, escolhas. O problema seu, não tem nada a ver com Deus. Não, graças a Deus que eu perdi a minha esposa. Como? Não escutei. Não, graças a Deus que a minha empresa quebrou. Como é que é? Graças a Deus. Você está dando graças, você está botando Deus nessa história. Ei, vem cá. Isso é atitude de alguém que se vitimiza. Produto. Eu sou efeito. Não, gente, hoje é diferente. Deus entrou na minha história e na sua história. Porque tem realmente forças que tentam nos limitar. Que forças são essas? O passado. Quantas vezes o passado tenta te limitar? Quantas vezes o pecado quer te limitar? Quantas vezes o diabo quer te limitar? Forças que tentam nos limitar, mas existem outras forças que querem nos libertar. A palavra de Deus, o Espírito de Deus, a graça de Deus. E tem essas forças. Quais você vai acreditar? Quais forças você vai dizer assim: eu decido pelo passado, eu decido pelo pecado, eu decide. Então, ei, essa vai ser a tua história, mas a história de Raabe foi diferente. Ela diz assim: eu realmente, eu posso ser isso aqui, mas sabe de uma coisa? Eu vou assumir, eu vou participar com Deus, eu vou construir a minha história. Ei, não faça, não há esse final que a graça, o poder e o Espírito Santo não venha a alterar. Em Jesus, esse trauma não é final. Em Jesus, essa crise não é final. Em Jesus, esse luto não é final. Em Jesus, essa queda não é final. Em Jesus, essa dor não é final. Em Jesus, essa falência não é final. Em Jesus, essa circunstância
circunstância não é final. Em Jesus esse divórcio não é final. Em Jesus essa doença não é final. Você pode hoje dizer: Espírito Santo, eu necessito de ti. Você pode se apegar à palavra de Deus e você pode sair de ser vitimista, ou seja, se vitimizar e dizer: Senhor, me ajuda a construir a minha história, me ajuda a construir o meu futuro. Senhor, eu assumo e eu quero escrever a minha história com o Senhor. Raabe fez isso. Raabe decidiu. Segunda coisa, o vitimista é governado por suas emoções, o protagonista é gestor das suas emoções. Emoções têm o seu lado bom. Ah, gente, é bom demais nós termos aquele sentimento de viajar, sentimento, de comer aquela torta de chocolate com pedaço de morango, com avelã. Meu Deus do céu, que sentimento maravilhoso. Que sentimento maravilhoso é comer aquele açaí. Glória a Deus. Deus fez açaí. Meu Deus do céu, no céu vai ter açaí. Gente, tem coisas, sentimentos gostosos. Emoções têm o seu valor. E, gente, ela é companheira, mas ela não pode ser motorista. Se a gente olha na história de Raabe, diz assim, Josué capítulo 2, verso 6. Ela, porém, Josué 2, verso 6. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linha que havia arrumado lá. Se você pega o contexto desse texto eles souberam que os espiões israelitas entraram na casa dela. O texto fala que ela escondeu, senão eu não vou entregá-los. E, gente, qual foi o sentimento de Raabe? O sentimento, as emoções de Raabe, sentimento de medo, intimidação. Não, mas ela diz assim, não, o vitimista é governado por suas emoções. Ela não, ela diz assim, sabe de uma coisa? Eu tenho convicção, eu vou gerir, eu vou assumir as minhas emoções debaixo de medo, debaixo de intimidação. Ela diz assim, eu não vou entregar. Quem sabe você, para virar a página da sua vida, quem sabe você viver outro capítulo da sua vida, outra estação da sua vida, é você dizer o seguinte, essa ansiedade, ela não vai mais me dominar, essa culpa não vai mais me dominar, essa incerteza não vai mais me dominar. O vitimista é governado pelas emoções e dessa maneira justifica o que é a sua vida miserável com, eu sou assim. Eu estou muito estressado. Ninguém sabe o que é ser eu. Não tenho paciência para isso, eu sou estourado mesmo. Quantas situações da sua vida? Não é por falta de inteligência, não é por falta de capacitação, não é por falta de intelectualidade, é falta de controle emocional. Provérbios capítulo 16, verso 32, eu amo esse texto, diz assim, melhor é o homem impaciente do que o guerreiro, presta atenção, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Gálatas capítulo 5, verso 16, fala do fruto do Espírito, o resultado de Deus na minha vida. E assim, o fruto do Espírito em mim, ele diz, é o quê? O fruto do Espírito, o resultado do Espírito gera amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O se vitimizar, dizer assim, a minha vida é desse jeito mesmo, produto do destino. Mas o protagonista diz, eu sou escritor da minha história com Deus, com a graça e com o poder do Espírito. O vitimista é governado por suas emoções, o protagonista diz assim, não, peraí, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a palavra de Deus, isso aqui não pode pertencer à minha vida. Quantas vezes, gente, as fortes emoções tiram de nós a inteligência.
As fortes emoções roubam de nós a inteligência. Interessante, Raabe tinha tudo para ceder às emoções. Tinha tudo para ceder os sentimentos. Tinha tudo para desistir da sua história. Intimidação, medo, insegurança, mas ela assume um outro papel. Ela assume. Jung, na psicologia, ele diz uma coisa interessante. Escute isso aqui, gente. Jung diz o seguinte: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabaremos encontrando como destino. Vou repetir. Aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabaremos encontrando como destino. Você não decide mudar, não decide mudar, lá na frente vai ser o seu destino. A conversa daqui é outra. Raabe me inspira e inspira você. Eu tenho certeza que ela nos motiva. A história dela muda quando ela diz assim: não, isso aqui não pertence a mim. Embora esteja presente, mas eu não vou ser governado. Ei, você não é governado pelas suas emoções ruins. Você não é governado pelos seus hábitos ruins. Não, você é governado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pelo aquilo que você realmente é em Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso, amém? Você pode dar glória a Deus por isso. O vitimista lamenta a sua sorte, a sua sina, o seu destino. Ei, o protagonista não, ele explora as suas oportunidades. Ao invés de lamentar que Jericó seria tomada, seria destruída, Raabe não abraçou uma oportunidade ímpar na vida dela. Josué 2:12, ela, com toda a convicção, diz o seguinte: jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dei-me um sinal seguro. Uma porta aberta. Ao invés de se lamentar, Jerusalém, ou Jericó vai ser destruído, minha cidade vai ser destruída, e eu vou ser destruído com eles. Ao invés de lamentar, ela assume, ela diz assim: tem uma oportunidade na minha vida. Isso aqui é uma oportunidade na minha vida. Você está lamentando de quê? Você está lamentando de quê? Passado, é pretérito, já não existe. Você está lamentando com um erro, você não é um erro. Um erro não define a sua vida, um pecado não define a sua vida. Você não é uma foto, você não é um erro. Deus não vê você como um filme, como uma foto. Deus vê você como um capítulo, uma parte. Deus vê você como um filme. O teu destino é muito melhor, a tua vida é muito melhor. Ei, o teu futuro é muito melhor. Você não é um erro. Você não é um erro. Ei, gente, ela não se lamentou. Ela diz assim: Deus está me dando uma oportunidade de crescer. Deus está me dando uma oportunidade de ser mais sábio. Deus está te dando uma oportunidade para você ser mais sábio. Você acertar mais. O vitimista escolhe lamber feridas, reclamar da vida e mais, invejar o sucesso dos outros. Meu Deus, isso mesmo. Ei, mas hoje nós estamos aqui. E se Raabe, ela aproveitou a oportunidade. Eu tenho uma absoluta certeza que a minha vida e a sua vida tem um futuro maravilhoso se hoje eu e você, a gente assumir ser protagonista. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Outra coisa, o vitimista terceiriza a culpa. O protagonista assume a responsabilidade. Se vitimizar é terceirizar a culpa. O protagonista assume a responsabilidade. Os espias deixaram claro para Raabe que o livramento dela, sua família, dependia da ação dela. Olha esse texto, Josué capítulo 2, versos 17 e 18. Josué 2, 17 e 18. Lembre-se que no 12, Raabe disse: me prometam, como eu fiz para vocês vão ser bondosos comigo. Ele disse: eu prometo, mas você tem que assumir isso.
Você tem que fazer isso. Tem algo que está na sua mão. Eu não vou fazer, nós não vamos fazer. Você que tem que fazer. Versos 17 e 18. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Os espias deixaram para Raabe a lição: assuma a responsabilidade. Eles perceberam que ela agarrou a oportunidade, eles perceberam que ela não se vitimizou, eles perceberam que ela queria construir uma história, mas eles deixaram o recado: cabe você fazer isso. Ei, gente, terceirizar a culpa, o vitimista se exime da dor de mudar. Da dor de mudar. Há um psicólogo maravilhoso, livros fantásticos ele tem, Henry Cloud. E ele diz que a preguiça é fugir da dor. Você precisa ouvir isso. Preguiça é fugir da dor. Eu costumo dizer que ser diligente é uma decisão. E o oposto de ser diligente aqui é ser medíocre, que é uma decisão. E entre um e entre outro existe uma coisa que não é demônio, deveria ser, que é preguiça. Preguiça não é demônio. Se fosse demônio, a gente expulsava em nome de Jesus. Mas esse aqui, sai com autorresponsabilidade. Somos nós que decidimos. E aí, quando a gente decide, Deus já tinha decidido. Deus já tem abençoado. Deus já abriu porta. Deus já está conosco. Deus já liberou a palavra. Deus já mandou Jesus. Jesus já fez na cruz. Tem coisa minha. Tem coisas que eu e você, nós precisamos fazer agora. Tem coisas que eu e você precisamos dizer o seguinte: sabe de uma coisa? Eu vou mudar, eu vou virar a página, eu vou viver uma nova estação, eu vou viver o que Deus quer para a minha vida, eu vou permitir Deus construir coisas maravilhosas na minha vida, porque isso aqui já passou, esse capítulo já foi, essa página já foi. Eu assumo a responsabilidade. Para entrar na sua memória, o vitimista, e aí a história de Raabe nos mostra isso. O vitimista é produto da sua história, ela foi escritor da sua história. O vitimista, o que é que acontece? Ele é governado pelas suas emoções, o protagonista não. Ele é gestor das suas emoções. O vitimista lamenta a sua sorte e o destino. Raabe assumiu protagonista da sua vida. Ela viu oportunidade. O vitimista terceiriza a culpa. O protagonista não. Assume a responsabilidade. Quem vive à procura de culpados perde tempo. Escute isso aqui. Quem procura por culpados perde tempo. Quem assume a responsabilidade ganha chances. Ganha chances. O que é um e o que é outro? Como, pastor? Como virar a página? Como virar a página? Primeiro, reconcilie-se com o seu mundo. Se reconcilie com o mundo, o seu mundo. Eu acredito sobre 3 tipos de mundo. O mundo criação, que devemos amar como Deus amou. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, os seres humanos. Deus me amou a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O mundo criação devemos amar, investir para a salvação dele. Existe um outro tipo de mundo, o mundo sistema. Esse devemos rejeitar. 1 João capítulo 2, verso 17. 1 João 2, 17. Assim, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mundo, criação, devemos amar. O mundo
sistema devemos rejeitar, mas o nosso mundo, o mundo nosso, a gente precisa se reconciliar e dizer: Deus transforma a minha vida. Deus transforma a minha vida. E gente, tem coisas que eu e você, a gente precisa fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Sair, assumir, ser o personagem maravilhoso da criação. A gente precisa abrir o nosso coração e dizer: Senhor, transforma a minha vida. Você foi feito imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou o sol, Ele colocou o dedo dele. Uau! A lua, Deus colocou o dedo. Quando Deus fez os astros, o mar, quando Deus fez a natureza, tudo Ele colocou o dedo dele. Quando Ele me fez, Ele se colocou. Ele entrou na minha vida. Ele não colocou o dedo não, Ele entrou na minha vida e na sua vida. Você não é um CPF, você não é uma carteira de identidade, você não é qualquer pessoa, você é filho, você é criação de Deus. Se reconcilie, tem coisa maravilhosa na sua vida, tem uma história que Deus já determinou. Salmo 139 diz assim: todos os nossos dias foram escritos e determinados sem nenhum deles existir. Eu acredito que em Cristo Jesus, Deus quer entrar no nosso mundo e transformar. Como virá? Se reconcilie com o seu mundo. Como virá a página? Amarre o cordão vermelho em sua janela. Eu não entendi, pastor. Amarre o cordão vermelho em sua janela. Raabe, ela amarrou um cordão vermelho. Josué, o autor do livro, poderia ter esquecido desse detalhe. Um cordão. Mas é interessante que ele disse o cordão vermelho. Através daquele cordão vermelho, os espias desceram, e através daquele cordão vermelho foi um sinal. Cordão é símbolo do sangue de Jesus. Pastor, você está viajando? Pode ser. Mas há uma cor que representa a minha história e a sua história. O profeta diz que se os nossos pecados forem pretos, vermelhos como o carmesim, eles tornarão alvos como a neve por causa do sangue de Jesus. Por mais que suje a minha vida, a sua vida, há um sangue que foi derramado naquela cruz. E aqueles espias saíram por causa do cordão vermelho. Eu e você, nós precisamos nos agarrar ao sangue de Jesus, olhar para Jesus, olhar para o sangue, olhar para o Calvário e ter a certeza que Jesus Cristo naquela cruz me deu a chance, abriu a porta para mim e para você, para mostrar uma história completamente diferente. Jesus foi vítima da expectativa irreal das multidões, vítima das críticas e ofensas dos religiosos. Jesus foi vítima do abandono de muitos, inclusive os seus discípulos. Jesus foi vítima de um julgamento injusto e de uma sentença falsa. Mas por causa do sangue dele naquela cruz, a minha história e a sua história foi transformada. Pastor, e o que é que a Bíblia fala de Raabe? O que é que a Bíblia fala sobre Raabe? Qual foi a história de Raabe? Como é que terminou a história de Raabe? O Senhor falou tantas coisas de Raabe, mas como é que a história diz sobre Raabe? Eu quero ler aqui um texto interessante. Talvez você, quando pega esse texto, você passa rápido. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac,
Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. E Raabe gerou Boaz. E Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. E Davi gerou Salomão. E Salomão Roboão. E a história conta que Jesus Cristo, Raabe ela está lá na história, na genealogia de Jesus Cristo. Meu irmão, se Raabe mudou, eu e você, nós podemos decidir hoje. Se Raabe saiu de uma situação prostituta, ela casou-se, ela gerou filho, ela teve família, ela constituiu história, ela entrou, ela participou da história dela, ela decidiu, ela assumiu, ela errou, mas ela disse: eu consigo acertar. Ela conheceu Deus, ela conheceu um novo, ela conheceu um novo Deus, ela conheceu a história. Eu garanto para você, a Bíblia garante, a palavra de Deus garante. Ei, em Jesus podemos ser um personagem maravilhoso nessa história. Em Jesus podemos alcançar muitas vidas, não apenas mudar a minha história, mas através da sua vida muitas gerações seriam abençoadas, como foi Raabe.